Na curiosidade bíblica que trazemos hoje, como vocês podem ver aqui no título do vídeo, duro é recalcitrar contra os aguilhões. Essa passagem, essa frase que é encontrada em Bíblias clássicas, no capítulo 9 de Atos, a partir aí do versículo 5, clássicas sim, algumas traduções clássicas, a grande maioria trazia. Agora tem traduções hoje que não fazem uso, já traduzem numa linguajar mais direto, sem usar o clássico. Ele já interpreta, já traduz, já traz direto. Mas as Bíblias clássicas de outrora traziam assim, recalcitrar contra os aguilhões. E pessoas perguntam, o que vem a ser isso? O que quer dizer isso? Essa expressão é usada por Jesus. Quando Paulo vai a caminho de Damasco, Damasco, uma das cidades mais antigas do mundo, de grande importância naquela época, capital da Síria, ele vai até lá em uma perseguição, buscar cristãos, a qual ele na época era um perseguidor ferrenho da igreja, da comunidade recém-formada. Já vinha na região de Jerusalém e adjacências perseguindo, encerrando no cárcere e até matando cristãos, perseguindo famílias, entrando dentro das casas sem respeitar ninguém, carregando famílias inteiras e levando para o cárcere, achando ele que estava fazendo algo para Deus, um defensor ferrenho da palavra de Deus, não se diferenciando em nada hoje de atrocidades como a gente vê aí do Estado Islâmico, que muitos veem como no caso da barbárie que tivemos há dias atrás, há alguns meses atrás, onde invadiram Israel e cometeram todas aquelas atrocidades a qual conhecemos. Paulo também foi assim. Paulo, defensor de Deus, ferrenho, quando Jesus Cristo deixou seu evangelho, partiu e deixou os seus discípulos e a palavra de Deus, o evangelho começou a se espalhar, formando assim discípulos, ele e outros líderes religiosos ficaram furiosos, é uma heresia, uma seita, e ele começou a caçar, invadir casas, pegar famílias, botar no cárcere, torturar e matar. Era ferrenho. E não, dando-se contente ali, foi à sinagoga, pediu cartas. E na viagem, viajando agora para Damasco, capital da Síria, para buscar cristãos que lá tinham, comunidades que lá tinham, foi lá buscar e caçar. Aí foi que o Senhor, as escrituras falam a partir no capítulo 9 de Atos, que ele no meio do caminho ouviu uma grande luz, surgiu uma grande luz, ele cai do cavalo, surge uma grande luz, e ele ouve uma voz, em voz hebraica, dependendo da tradução a qual você usa. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitrar os aguilhões. Aí, hoje, como eu disse, tem traduções que já não usa expressões mais clássicas, mas tem pessoas que dizem, o que quer dizer essa expressão? Recalcitrar quer dizer opor-se, resistir. E aguilhões, o Senhor usa um provérbio grego daquele tempo, que eles usavam essa expressão, duro é recalcitrar contra aguilhões, para fazer uma alusão, ou quando queria indicar ou dar exemplo sobre alguma pessoa que estava resistindo ou se opondo a algo, mas que cedo ou tarde você vai ceder. Você pode resistir, você pode se opor, mas se, agora trazendo para o contexto bíblico, se você estiver nos planos de Deus, você pode resistir como for, mas Deus vai te trazer para o lado dele. Ou seja, aí, na antiguidade, e até hoje, pasme, ainda há pessoas que aram a terra, prepara a terra para a agricultura com bois. Lógico, pequenos pedaços de terra ainda se usa boi. Mas ainda usa em alguns países, em alguns locais, alguns pequenos agricultores ainda usam o boi para arar a terra. E o que é que eles faziam? Quando eles estavam arando a terra, eles usavam o arguilhão. O arguilhão era um bastão de madeira com uma ponta, um espeto na ponta com um gancho assim. Aí servia para quê? Eu estou com um boi aqui, ó. O boi está lento, ou para, ou quer se desviar de caminho, ó. Aí, ó, espeta. Ele espetava o boi se orientava bem para cá. Ou seja,
Se tentasse puxar para um lado, ele espetava. Se diminuísse ou parasse, ele cutucava com o arguilhão para que ele continuasse e fizesse o seu serviço. Aí, em cima disso, virou como dizer, um provérbio grego da época, em que era popular. E o Senhor usou isso para Paulo, que você está nos meus planos. Não adianta você me perseguir, não adianta você perseguir a igreja, não adianta você fazer o que está fazendo e ser duro e resistir, mas você está nos meus planos. E cedo ou tarde você vem para o meu lado. Duro é você resistir, se opor, recalcitrar aos arguilhões. Duro é você tentar resistir e se opor a mim. Você já está nos meus planos e virá para me servir. E diz o Senhor, dentro desse capítulo 9, que você verá como é importante sofrer pelo meu nome. Vamos ler. Aqui, ó, quando ele fala já no versículo 17, deixa eu ver aqui, mais o seu... Aqui, ó. Quando Ananias, um servo de Deus, de Jesus, naquele tempo, depois quando ele cai, que ele fica cego, ele ouve a voz, e daí os soldados que estavam com ele levam e ele fica cego. As escrituras falam dentro do capítulo 9 que ele passa 3 dias sem comer e também sem enxergar nada, orando e jejuando a Deus. E o Senhor vai e chama Ananias, um servo que estava ali próximo, um servo de Deus, e diz, vai lá. No capítulo 15, o Senhor disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentis e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias, esse servo, foi e entrando na casa impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu num caminho por onde vinha, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Ou seja, trazendo agora para nós, quantas as vezes nós já nos deparamos com pessoas que eram totalmente perdidas nesse mundão, um coração de pedra, quando se pregava, ouvia a palavra de Deus, era totalmente arredio a mensagem do Evangelho, totalmente. Mas hoje são defensores ferrenhos da palavra de Deus. Deus sabia bem do destemor de Paulo. Agiu errado naquele momento, achando que Jesus era uma ameaça. Mas Jesus olhou para ele e não vou usá-lo. Ele é um vaso escolhido para mim. Ele está em meus planos. Está resistindo. Mas não adianta. Não adianta se opor, recalcitrar. Não adianta se opor, resistir. Ele vem para mim, como o provérbio grego da época, que de fato era, pegando um exemplo do cotidiano, não adianta o boi diminuir, não adianta o boi parar, se desviar. Cutuco com o aguilhão, bora, você vai ficar onde eu quero que você fique. Você vai fazer o que eu quero. Então não adianta, trazendo para o nosso cotidiano, como eu conheço pessoas com coração de pedra, mas o Senhor trouxe ele e hoje é um defensor ferrenho. Era como Paulo. Deus viu e via a qualidade nele, um destemor a qual ele tinha, em defender algo que ele acreditasse, correndo o risco até de morrer, se fosse possível, pela causa. E assim o Senhor fez. Então, essa expressão recalcitrar, os aguilhões, significa isso que eu disse. Recalcitrar quer dizer resistir, se opor, e o aguilhão, um bastão de madeira, uma vara de madeira com espeto, que era usado na agricultura para o bois que arava a terra, que ainda, por incrível que pareça, tem locais que ainda faz isso. E aqui, com o boi, quando ele diminuía, parava, ou queria se desviar de caminho, ele se cutucava com esse espeto, né? Bastão com o espeto na ponta, para que ele se orientasse e voltasse para o reio, voltasse para o caminho. É isso, essa expressão que quer dizer isso, é recalcitrar contra os aguilhões. Esse é um quadro, mais um quadro que estreia hoje do Curiosidades Bíblicas, onde sempre vamos ter, trazendo curiosidades e expressões que em Bíblias clássicas, hoje tem Bíblias a qual eu digo que ela já traduz, expressões como essa, ela quebra e já traduz. Recalcitrar, aí ela já bota logo, o que significa? Opor-se.
resistir. Aí ela já bota na tradução dela já direto. Mas tem outras que ainda não. Tem muitas pessoas que ainda usam essas expressões. E tem pessoas que quando se deparam com isso, o que quer dizer? Aí no Curiosidade Bíblica, sempre eu vou estar aí trazendo expressões e curiosidades como essa para decifrar as escrituras e compartilhar e alimentar os irmãos com conhecimento bíblico. Ou seja, compartilhando um pouquinho do que eu sei com todos vós. Amém? Que Deus abençoe, a paz seja convosco a todos. Até a próxima. Amém.